Agora vamos falar de um setor promissor no Brasil, o óleo de palma, que ganha um espaço como uma das apostas de crescimento no agro, na Amazônia principalmente. Hoje, o Brasil tem cerca de 283 mil, aliás, no masculino, 283 mil hectares plantados e produz cerca de 700 mil toneladas por ano, mas ainda importa 300 mil toneladas. Então, tem um potencial visto pelo setor para dobrar a área plantada, numa expansão das áreas degradadas no Brasil, gerar renda a agricultores familiares e até uso de biocombustível, como o biodiesel verde, o diesel verde e o SAF. Só que tem um desafio aí, que é justamente o imposto de importação da commodity. Quem vai nos contar tudo é Victor Almeida, presidente da Abrapalma, conosco aqui no estúdio. Victor, muito obrigada pela gentileza de vir aqui comentar um setor tão promissor. Então, eu já queria te desejar boa tarde e perguntar para você como está a potência de crescimento econômico desse setor no Brasil. Boa tarde, Isadora. Obrigado pelo convite. O setor ele cresceu muito desde a pandemia. Só de área plantada, a gente saiu de 220 mil hectares para 283 em 5 anos, um crescimento de quase 30%. E o que é mais interessante, grande parte disso via agricultura familiar. Quando você está falando de agricultura familiar, a gente está falando desses produtores também que estão no norte do Brasil, estão produzindo, tem o controle ali também da palma, que é uma planta que está nesses ambientes onde os produtores convivem e têm renda, mas ainda falta uma estrutura dessa cadeia para que a palma agregue valor? Olha, eu diria que falta o apoio de uma maneira institucional com um olhar mais amplo, né? A gente tem hoje linhas de crédito para o agricultor familiar, mas tem um imposto de importação que a gente deu a isenção para um produto que tem uma concorrência desleal que vem da Indonésia, com a mão de obra. Não segue as leis trabalhistas como o Brasil segue, não é sustentável como é a nossa palma. Então, acho que falta um olhar holístico para o setor que dê estrutura para a gente atingir esse potencial, que é gigantesco. Você tem 7 milhões de hectares de áreas degradadas na Amazônia que poderiam ser reflorestadas com palma. E este reflorestamento está junto ali também com o olhar para biocombustíveis, o tema da vez, desde a COP, vocês participaram da COP, discutindo como criar combustíveis sustentáveis à base de outras commodities. Como que isso se encaixa, antes da gente falar do desafio, como que isso se encaixa nesse potencial de crescimento por ano do óleo de palma? Quando o óleo de palma hoje, o grande mercado dele é o mercado alimentício no Brasil. Mas quando você vai para o mercado de combustíveis, a gente está falando de um mercado 10 vezes maior do que o mercado de alimentos. Então, todo esse crescimento, ele vai demandar essa entrada da palma mais no mercado de combustíveis, como um demandante dessa oferta nova que vai ser criada. Vamos falar então agora de desafio. O Brasil é um dos produtores maiores que cresceu até depois de uma situação de imposto, que você vai nos explicar, mas a gente está falando de outros players, como o principal, que é a Indonésia, e tem entrada de óleo de palma da Indonésia aqui no Brasil. Como que fica essa situação? Ela limita a produção brasileira? Olha, ela cria uma incerteza para o investidor e para o próprio pequeno agricultor, porque como o preço do fruto ele é balizado pelo preço do óleo dentro do Brasil, quando você tem essa variação de imposto de 10%, imposto de zero, e é um produto, um plantio de 25 anos, né? Você tem que tomar uma decisão de investimento hoje e vai viver com ela por 25 anos. Então, essa incerteza, essa falta de um plano de longo prazo, diminui o ímpeto do investimento, né? E diminui, assim, o crescimento de área, que poderia ser bem maior do que já foi. E para a gente ter uma comparação, quanto já foi e quanto a gente tem hoje? O Brasil, em 2010, tinha mais ou menos 100 mil hectares plantados. Teve um momento de crescimento muito acelerado, que ele saiu de 100 mil para quase 200 mil, com investimentos da Petrobras, da Vale, na época, no setor. Tinha um plano de governo nacional, na época, que, infelizmente, foi posto de lado. O imposto de importação chegou a ser 20% para fomentar o setor. E desde então isso tudo foi esquecido. E o crescimento realmente hoje vem mais da agricultura familiar, que tem acesso às linhas de créditos de longo prazo, como o Pronaf. E a gente está falando então do imposto de importação. Anotei aqui que o governo isentou 150 mil toneladas que possam vir de fora. É esse o principal desafio? Sim. Hoje eu diria que esse é o principal desafio do setor, até porque a gente deu a isenção para o óleo refinado, que já é o óleo industrializado, ao invés de dar isenção para o óleo bruto, que é o óleo ainda, a matéria-prima mais básica, digamos assim, que poderia ser refinada aqui no Brasil. Então, a gente está tirando não só a renda dos agricultores, mas também da indústria brasileira.
Quando a gente está falando do valor que esse setor representa, a gente está mencionando em 5 bilhões de movimentação econômica do setor só na região norte. Como que isso pode dobrar, considerando essas limitações, mas também o potencial com todo o contexto ambiental contemporâneo? Assim, a gente tem um potencial de área só nos municípios onde a gente já tem plantio de dendê e que ainda não são 100% exploradas, de triplicar, sair de 280 para 900 mil hectares. E estamos falando aqui de áreas já desmatadas desde 2008, que cumprem o zoneamento agroecológico brasileiro, que é algo que só o Brasil tem para o dendê também. Então, assim, é crescimento sustentável e que gera muito emprego. 1 hectare de dendê, normalmente, a cada 10 hectares de dendê, você tem uma pessoa empregada no campo. Então, você segura as pessoas no interior da Amazônia, dá uma alternativa de renda, evita o êxodo rural e ainda traz o emprego industrial, porque as extratoras de óleo precisam estar próximas dos plantios. Emprego industrial que também tem um valor agregado para quem está na região, ter um salário maior. Exatamente. E é um plantio que ele não concorre com a soja. Ah, é? Quanto maior a pluviometria, melhor para o dendê e pior para a soja. Você não consegue fazer a safra e safrinha. Então tem uma limitação, normalmente ali no município de Tailândia, Tomé Açu é a linha que divide, no Pará. Dali para cima é dendê, dali para baixo é soja. Triplicar esse número, então, em quanto tempo, Vitor? Olha, é um desafio, porque triplicar esse número envolve um investimento, grandes números, de quase 18 bilhões de reais. Então, sem financiamento de longo prazo, apenas com o Pronaf, é um desafio, mas eu acredito que a gente consegue fazer isso em 10 anos. Victor Almeida trazendo os números do setor de óleo de palma, commodity, podendo crescer muito aí com biocombustíveis. Muito obrigada pela participação. Volte sempre com novidades. Muito obrigado, Isadora.